que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. amados irmãos e irmãs, o povo de Deus, ao longo da história da salvação, passou por muitas tribulações, por muitas provações, situações que realmente, quando a gente as lê na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a gente percebe que foi um povo que sofreu muito ao longo da sua história. A liturgia de hoje faz menção de duas grandes provações que esse povo viveu, né? Vamos fazer memórias delas, porque elas vão nos ajudar a compreender o mistério que nós estamos celebrando hoje. Vamos começar pela que aparece no Evangelho. No Evangelho, Jesus começa dizendo, né? Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Jesus está fazendo um paralelo entre a sua crucifixão e um evento que acontece quando o povo estava no êxodo, a caminho da terra prometida. Qual foi o evento? O povo, ao longo da sua travessia do deserto, durante várias vezes eles contrariaram a Deus. Foram infiéis, desobedientes e, acima de tudo, um povo reclamão, um povo murmurador. E numa dessas suas murmurações, que não tinha espaço para a verdade, Deus permite que aconteça uma praga terrível com aquele povo. Surgem uma série de serpentes venenosas, e as serpentes começam a picar aquele povo, e muita gente morreu. E naquele desespero, o povo reconhece que ele estava errado, o povo reconhece os seus pecados, o povo reconhece a sua miséria e a grandeza de Deus. Então o povo suplica a Moisés, né? Intercede por nós, né? Nos ajuda. Então Moisés mais uma vez intercede, Deus lhe dá uma ordem: faça uma serpente abrasadora, coloca numa haste e a levante bem alto. Aqueles que, picados pela serpente, olharem para esta serpente de bronze, serão curados. E assim se fez. Foi mais uma grande tribulação que ficou no passado da vida deste povo. Uma outra grande tribulação, talvez essa, acredito que a maior que esse povo enfrentou no Antigo Testamento, está mencionada na primeira leitura. E depois aconselho, leia com tranquilidade esse capítulo 36 do livro das Crônicas, né? E medite com profundidade esta leitura, né? Ali está fazendo-se referência a um evento. Qual evento? O exílio da Babilônia, né? Esse exílio que foi realizado de uma forma violenta. Jerusalém foi devastada juntamente com todo aquele povo.
aqueles que não foram mortos, passados ao fio da espada, foram levados como escravos para a Babilônia, né? Mas o interessante é que nessa leitura do livro de Crônicas, então se coloca ali as causas, né? Mais uma vez, a infidelidade do povo. Um povo que abandona o seu Deus. Um povo que dá prioridade para outras coisas, né? Depois, quando a gente continua lendo a história, aqui nós temos no final da primeira leitura o rei Ciro que manda esse povo voltar para a terra deles para reconstruir o templo, né? É interessante que o povo passou longas décadas no exílio. Quando eles chegam e encontram o templo devastado, encontram apenas alguns rolos da lei, eles não conseguiam mais sequer ler o que estava escrito na lei, né? Porque passaram-se algumas gerações, então eles não sabiam mais o idioma antigo deles, o hebraico. O idioma deles tinha se tornado uma mistura entre o hebraico e o que se falava na Babilônia, e aí se tornou aquilo que depois ficou conhecido como aramaico, que era a língua que Jesus falava. Mas quando eles chegaram, eles não conseguiam mais ler o que estava na lei. Então, uns poucos que ainda conseguiam, leram o livro da lei, e na medida que aquela lei era explicada, aquele povo disparou num grande pranto. Por que eles choraram? Porque eles entenderam que tudo que eles passaram, toda a tragédia daquele exílio, foi por conta da infidelidade deles. Deus permitiu toda aquela desgraça para que aquele povo, no sofrimento, pudesse voltar os seus olhos para o Senhor. É bom perceber isso na ação divina. Deus permite sim o sofrimento. Permite sim a tragédia. Por quê? Porque Deus não está preocupado que a gente seja plenamente feliz aqui nessa terra e encontre o céu aqui nessa terra. Deus está preocupado com a nossa salvação eterna. E se ter uma vida tranquila e serena aqui significar a nossa perdição eterna, Deus permitirá sim a provação, para que nós possamos então despertar-nos e voltarmos para Ele. Agora eu gostaria de chamar a atenção, tendo em vista essas duas partes da história do povo de Israel, para a situação que nós vivemos hoje. Gostaria que a gente olhasse para essa pandemia, por mais que você ache que não aguenta mais ouvir falar de pandemia, né? Você então que talvez é profissional da saúde, meu Deus, já deve estar pensando seriamente em desligar aí o computador ou o celular, né? Desliga não. Nós não vamos falar da pandemia sobre o ponto de vista político, não vamos falar da pandemia sobre o ponto de vista econômico, financeiro e empresarial. Nós vamos olhar para o evento que o mundo vive, o evento que nós vivemos, sob o prisma da história da salvação, né? Essa é a missão do padre. Eu não sou um sociólogo, não sou um político e não sou um economista. Sou sacerdote. Então, eu tenho o dever de ajudar o povo de Deus a olhar para a realidade à luz da ação divina. E vamos tentar, então, olhar para essa situação, né? E, amados irmãos e irmãs, seria muita ingenuidade achar que Deus não poderia, naquele primeiro evento que eu mencionei, quando o povo de Israel infiel foi acometido por aquela praga das serpentes venenosas, seria muita ingenuidade acharmos que na onipotência divina Deus não poderia ter impedido que aquela praga acontecesse. Sim, Deus poderia, mas não impediu. Seria muita ingenuidade achar que Deus não poderia ter impedido o exílio da Babilônia. Sim, na onipotência divina Ele poderia, mas Ele não impediu. Ele permitiu que aquelas serpentes acometessem aquele povo, Ele permitiu que o exílio acontecesse. Amados irmãos e irmãs, seria muita ingenuidade pensarmos que Deus não poderia ter impedido essa pandemia. Seria muita ingenuidade pensarmos que Deus já não poderia ter resolvido toda essa situação. Muita ingenuidade. Mas vamos olhar para a história da salvação. A gente viu naquele primeiro evento das serpentes o que aconteceu para que aquela situação se resolvesse. O povo com sofrimento se voltou para Deus, reconheceu os seus pecados e se propôs a mudança. No exílio, a mesma coisa. Aquele povo se voltou para Deus, ouviu a palavra de Deus mais uma vez, derramou lágrimas de arrependimento, porque era por culpa deles que tudo aquilo tinha acontecido. Não porque Deus é mau, não porque Deus não ama, não porque Deus não cuida, não, mas por causa da miséria do ser humano.
E Deus então permitiu aquela tragédia para que aquele povo, na dor, pudesse voltar-se para o Senhor. E uma vez que aquele povo se voltou para o Senhor, a tragédia se dissipou. Amados irmãos e irmãs, o que muda na nossa história quando a gente olha para esses outros dois eventos? Muda que parece que no nosso caso, esse passo ainda não foi dado. Esse passo de nós, seres humanos, pararmos, olharmos para a nossa miséria, para os nossos pecados, voltarmos para o Senhor e suplicar a Ele, através do próprio Filho de Deus, que nós queremos mudar, que nós queremos transformar. É impressionante como a gente vê uma série de súplicas, né? Como a gente pede, ai que a pandemia acabe, ai que a pandemia acabe, ai que a pandemia desapareça. Ok, mas quão poucas súplicas pela conversão das pessoas nós vemos. Quão poucas súplicas minhas, eu, Senhor, me ajuda para que eu me converta, me ajude para que eu me transforme. E aí eu chamo a atenção, amados irmãos e irmãs, aos primeiros versículos dessa leitura que a gente ouviu no livro das Crônicas. Ali a gente vê, sim, um relato sociológico da época, que eu acredito que não é diferente da história que nós vivemos hoje, né? O texto começa dessa forma, dizendo: naquele tempo, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e o povo de Deus desagradou a Deus. Começou a comportar-se como pagãos, aderindo-se aos costumes pagãos, ridicularizando e desprezando aqueles que eram enviados por Deus para reconduzi-los ao caminho de santidade. E Deus tentou, por misericórdia, alertá-los, mas porque não quiseram ouvir, o furor caiu sobre eles. Amados irmãos e irmãs, essa semana eu meditava como que a nossa igreja tem sofrido nesses dias. E eu chamo a atenção agora na mesma sequência que a leitura nos apresenta. Primeiro, os sacerdotes, né? Os sacerdotes e os chefes dos sacerdotes começaram a se comportar como pagãos. Como a nossa igreja tem sofrido nesses tempos. As notícias que ouvimos. Sacerdotes avarentos, preocupados com o dinheiro, com o melhor carro, com a melhor casa, com a melhor fazenda, ao ponto de fazerem qualquer coisa, inclusive tirar a vida das pessoas para isso. Sacerdotes vivendo uma vida dupla, sacerdotes vivendo aí com mulheres, vivendo uma vida dupla, onde estão ali com ela, vivendo uma vida de marido e mulher, mas que estão na igreja celebrando e aqui se põe uma máscara e finge que não está se acontecendo nada. Sacerdotes que vivem uma vida de homossexualismo, que ali fora são uma coisa e que aqui dentro são outra. Quanta tragédia, amados irmãos e irmãs, a igreja tem sofrido. Quanta tragédia a igreja de Deus tem experimentado. Quanto povo de Deus, você que assiste essa Santa Missa, talvez já teve essa experiência de ter sido machucado pelo escândalo de um sacerdote. Eu não estou aqui mencionando um sacerdote que peca e que cai. Não, não é isso. O sacerdote que peca e que cai, que se levanta e luta todos os dias, esse sacerdote está num caminho de santidade, não interessa o tamanho do seu pecado. Eu faço parte desse grupo, eu caio, mas eu luto, eu me levanto. Eu não compactuo com o pecado e nunca farei do pecado um projeto da minha vida. Meus amados irmãos e irmãs, quantos sacerdotes abraçaram o pecado como um projeto de vida e fizeram do seu sacerdócio um instrumento para si e não para o outro. Estão mais preocupados com a lã, o leite e a carne das ovelhas do que com a entrega, com o sacrifício. Amados irmãos e irmãs, como a nossa igreja tem sofrido. Graças a Deus que existem sacerdotes que lutam, que são santos, eu conheço muitos, graças a Deus, mas como a nossa igreja tem sofrido. E daí a gente dá um salto para o povo, não só os sacerdotes, mas o povo se comportando como pagãos. A gente olha para esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que foi acometido por essa pandemia,
onde o Deus que reina no coração das pessoas não é Jesus Cristo, é o dinheiro, onde está mais preocupado com a possibilidade de ganhar mais do que de servir e se compadecer com o sofrimento do outro, onde eu não estou preocupado com famílias de pessoas que estão morrendo, mas eu estou preocupado com o que eu vou poder fazer, o que vai abrir, o que vai fechar, eu vou poder, eu não vou, o que vai acontecer. 1 ano passado essa pandemia, amados irmãos e irmãs, eu acredito que nós ainda não fomos capazes, como povo de Deus, não uma pessoa isolada, mas o povo de Deus, não fomos capazes de parar, voltarmos para o Senhor e dizer: Senhor, estamos arrependidos, tem misericórdia de nós, levanta a sua mão porque está pesando sobre nós, está muito pesado. Amados irmãos e irmãs, vamos ser honestos, nós estamos vivendo uma grande provação, e por que não ver nessa provação o fim? E como tem sido o fim para tanta gente? Mais de 2.000 pessoas por dia têm vivido o seu último dia por causa dessa pandemia, morrendo por essa enfermidade. Esqueça agora política, esqueça agora partidos, esqueça agora brigas empresariais, esqueça tudo, mas vamos olhar simplesmente os fatos, à luz da fé. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa retomar a nossa postura de filhos de Deus. A gente precisa parar de fingir que está tudo bem, não está nada bem. E o problema não é uma pandemia, o problema não é um vírus, o problema não é algo que está fora de nós. O problema está dentro de nós. Nós não estamos conseguindo enxergar nesta tragédia mais uma das tantas tragédias que o povo de Deus foi submetido para que ele pudesse voltar-se para o Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós queremos mudar, nós queremos nos converter, nós queremos fazer diferente. Quantas pessoas ainda vivendo, como a leitura nos disse, como pagãos. Não querem mudar, não querem abandonar seus pecados, não querem nada. Como as nossas igrejas se esvaziaram quando essa pandemia começou. E aí, de repente, num dado momento, falou: não, agora vamos poder celebrar com os critérios de segurança. Nós, sacerdotes, falando: meu Deus, o povo já tem mais de mês que o povo não comunga, né? O povo vai vir alvoroçado para as igrejas, vai ser uma confusão, né? Padres multiplicaram missas. Abrimos as igrejas e as igrejas ficaram vazias. Não tinha ninguém. Então foi aquela primeira peneirada, né? A primeira provação. Quantos desistiram? Quantos abandonaram, né? E quantos foram abandonando ao longo dessa caminhada? O interessante na tragédia do exílio do povo de Deus é que uma multidão foi levada para a Babilônia. Mas quando Ciro deu a liberdade para eles e disse: podem voltar para a terra de vocês, o povo judeu não queria voltar. Eles estavam acomodados na Babilônia com tudo que eles tinham conquistado na Babilônia. Então apenas um resto de Israel voltou para a terra. Apenas um resto de Israel foi o objeto da salvação e que deu continuidade na promessa de salvação que culminou em Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje ele tem que bater nos nossos ouvidos e tem que doer mesmo, né? Quando Jesus se apresenta e diz: olha, o Pai amou tanto o mundo que me enviou, não para condenar, mas para salvar. Mas salvar quem? Todo aquele que crer em mim. Porque quem não crer já está condenado, já está. Jesus é categórico, deixa bem claro. A nossa salvação se dá pela adesão, pela fé a Ele, exclusivamente a Ele, a mais ninguém, àquele diante de qual o nome é proferido e todo joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra, é Ele. E o nosso mundo então precisa, amados irmãos e irmãs, seguir o exemplo do povo de Deus ao longo da história de Israel. A gente precisa se dobrar de joelho e suplicar a Deus. Não simplesmente o fim de uma pandemia, não simplesmente a eficácia de uma vacina, não simplesmente para que o problema seja resolvido de formas humanas. Insisto, o problema é mais profundo.
está no coração de cada um de nós. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus não envia as desgraças. Nós criamos as desgraças por nossas próprias escolhas, mas Deus permite e se serve da tragédia para que nós possamos nos voltar para Ele. Então Deus está nos dando mais uma oportunidade. Esta oportunidade que Deus está dando, amados irmãos e irmãs, foi a última oportunidade para milhares e milhares de pessoas que já morreram. E, infelizmente, como as coisas estão, será a última oportunidade para milhares e milhares de outros. Infelizmente. Talvez é a última oportunidade que Deus está dando para você. Talvez é a última oportunidade que Deus está dando para mim. E como nós vamos nos posicionar diante disso? Com otimismo infantil? Dizendo que vai dar tudo certo, que não tem problema, que Deus me ama. A última fala é verdade, as anteriores não necessariamente. A nossa postura vai determinar a nossa história. Ou nós nos voltamos para Deus e reconheçamos: Senhor, só o Senhor é capaz de fazer a diferença na nossa história. E nos voltamos para Ele como povo de Deus. Reconhecemos nossas misérias, nossos pecados. Suplicamos perdão. Mudamos de vida. Ou nada disso vai mudar. Então, amados irmãos e irmãs, não sejamos cegos. Não sejamos mesquinhos. Não sejamos grotescos diante de tão grande tribulação, né? Mas sejamos simplesmente honestos. Honestos. Olhemos para os fatos. Enxerguemos ele à luz da graça. E nós vamos perceber que eu, sacerdote, e meus irmãos sacerdotes, você leigo, seus irmãos leigos, nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos alçar voo na santidade. Ou toda essa provação, todas as pessoas que pranteamos e choramos, terão morrido em vão? Nós não podemos permitir isso. Então Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos para Ele mais uma vez. E aí sim, faz sentido hoje o Padre usar essa cor rosa. Faz sentido dizer que esse é o domingo da alegria. É o domingo que já vislumbra a vitória da Páscoa. Ele já caminhou do roxo para o branco, está se aproximando. É uma alegria daqueles que se prostraram diante do Senhor e reconheceram: eu creio, eu quero, eu vou seguir o Senhor. Agora, para aqueles que não reconhecem, que o próprio Cristo adiantou no Evangelho, por não crerem já estão condenados. A cor não é rosa, a cor deveria ser negra, a cor do luto. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça, para que todos nós hoje possamos celebrar esse domingo da alegria com um coração em prantos. Porque nós precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos reconhecer o quão medíocre tem sido o nosso coração, o quanto a nossa igreja tem sofrido, o quanto nós temos proporcionado dor para o coração de Jesus. E sim, esse pranto pode ser transformado em alegria. Foi esse pranto que Deus prometeu transformar em alegria. Pranto da tristeza que é fruto de um arrependimento sincero e de um desejo de mudança. E uma vez acolhido por Deus, nós vamos experimentar a alegria. Que Deus nos dê essa graça, amados irmãos e irmãs. Por isso, reze. Reze pela minha conversão. Reze pela conversão do seu sacerdote. Reze pela conversão do seu esposo, da sua esposa. Rezemos juntos pela conversão da nossa paróquia. Rezemos juntos pela conversão das pessoas que amamos e rezemos pela conversão deste mundo, que nós estamos vivendo uma pandemia muito mais destruidora do que a do corona. É a pandemia do pecado. E nós estamos diante do pecado, nos comportando com mediocridade, não vendo problema nenhum nisso e seguindo adiante. E se nós continuarmos assim, mesmo que a pandemia do corona passe, a nossa maior tragédia ainda vai perdurar, a nossa perdição. Que Deus nos livre de tal tragédia e que nos ajude a, vivendo essa tragédia, nos livrar dessa que não tem fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora professar a nossa fé. Estamos celebrando a nossa missa dominical.